meus queridos, a graça e a paz. Continuando no nosso segundo livro, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 3, uma alternativa chocante. E eu já adianto aqui para você que esta alternativa chocante foi exatamente a revelação do Filho de Deus, a encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio ao mundo para transformar, para trazer agora uma solução para o pecado da humanidade. Então o autor, ele chama isso de uma alternativa chocante. Mas voltando um pouquinho para o início do capítulo, o autor, ele continua tratando aquilo que ele falou no capítulo anterior, sobre a problemática, a maior problemática que existe, que é a questão da origem do mal. E aí ele continua tratando essa problemática, fazendo uma indagação que é muito comum ainda hoje em dia. Na verdade, é um questionamento que muitas pessoas têm. Se Deus tem o controle de todas as coisas, e esse Deus é bom, como que esse Deus então permitiu que o mal surgisse? Como que ele permitiu que Lúcifer se transformasse em Satanás, a luz se transformasse em trevas? Lembrando que Lúcifer é o anjo de luz, E ele se transforma agora em trevas, e ele agora é o pai do reino das trevas. Se Deus ele tem o controle de todas as coisas, porque ele é Deus, ele é o poder absoluto, como que ele pôde então permitir o surgimento do mal? Nós já falamos no capítulo passado que Deus não criou o mal. Mas mesmo assim, não criando, como que ele permitiu que o mal surgisse? Essa é a primeira questão que a gente ouve, que ainda as pessoas, principalmente os ateus, eles usam esses questionamentos até para negar a existência de Deus. Se Deus é Deus, se Deus ele é poderoso, o poder absoluto, como que ele pôde permitir? Ele foi conivente com o surgimento do mal? E a segunda indagação que vai nessa mesma linha é a seguinte: se o mal surgiu à parte de Deus, ou seja, sem o consentimento, sem a permissão de Deus, se foi algo que surgiu e pegou Deus de surpresa, então ele não pode ser Deus. Como ele pode ser Deus? Como ele pode ser esse poder absoluto se algo foi criado sem ele saber, sem ele permitir, sem ele consentir com aquilo? Então essas duas indagações são indagações delicadas, porque se nós não soubermos respondê-las, a gente coloca Deus ou numa situação, ou seja, permitindo e sendo conivente com o surgimento, com a criação do mal, ou numa segunda questão, que é a questão dele não ser um poder absoluto. Então o autor ele apresenta a solução, a resposta para essa problemática e essas indagações, que é o livre-arbítrio. Deus criou seres, tanto os anjos como os seres humanos, seres com livre-arbítrio, não seres autômatos, não robôs, não máquinas, não fantoches. Então Deus ele deu esse poder do livre-arbítrio à sua criação. Por que Deus fez isso? Porque Deus não queria uma criação que fosse robotizada, automatizada, que apenas obedecesse os seus comandos, Mas ele queria uma criação que tivesse livre-arbítrio, que decidisse obedecê-lo, que decidisse amá-lo, livre de qualquer tipo de manipulação e controle. Então a resposta é o livre-arbítrio. Isso nos leva a uma terceira pergunta, a uma terceira indagação, que é a seguinte: será que valeu a pena? Valeu a pena Deus criar a sua criatura, os seres humanos, os anjos, dotados de livre-arbítrio? Essa é uma questão que nós humanamente somos limitados, nós não podemos dar uma resposta concreta, absoluta. Mas para Deus valeu a pena. Na mente de Deus, na sabedoria de Deus, nos mistérios de Deus, isso valeu a pena porque foi assim que ele fez. Partindo do pressuposto que Deus sabia que muitas coisas daria errado. Deus sabia da queda do homem, Deus sabia da entrada do pecado na humanidade, do corrompimento da humanidade, Deus sabia da depravação do homem,
Deus sabia de tudo isso de antemão, até mesmo antes de criar o próprio homem, né? Mas ele ponderou e ele achou que valeria a pena entregar ao homem o poder do livre-arbítrio, e isso ele fez. Nós não podemos dar a resposta de forma concreta, absoluta, porque são mistérios que Deus guarda no coração. Algo que é importante também destacar é que a natureza do homem só se realiza em Deus, que a felicidade plena do homem só é encontrada em Deus. E por mais que o homem tente buscar a felicidade fora de Deus, ele vai se frustrar. E por isso que mesmo o homem sendo engenhosamente criativo, né, se desenvolvendo cientificamente, tecnologicamente, né, mesmo a humanidade passando por transformações significativas, né, tudo isso de tempos em tempos são frustrados, né? Alguma coisa dá errado, como a gente tem visto, né? As guerras acontecem, os conflitos acontecem, vêm as enfermidades, muitas delas são produzidas pelo próprio homem, né? Por mais que o homem tente viver sem Deus, tente viver uma vida sem depender de Deus, buscando a felicidade em coisas que este homem cria para si, essa felicidade ela é limitada, porque de tempos em tempos o homem ele é frustrado, né? Esse estilo de vida sem Deus que o ser humano criou para si sempre vai entrar em colapso. Sempre vai acontecer uma coisa aqui, outra coisa ali, que vai dar errado. Por quê? Porque só existe uma fonte para essa máquina humana funcionar. E essa fonte é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus. Então nós não podemos existir, nós não podemos ser felizes de forma plena sem estar conectado a essa fonte, a fonte da nossa vida, que é o Senhor Jesus. E aí ele completa esse capítulo falando sobre essa alternativa chocante que eu já falei no começo do vídeo, que é o próprio Senhor Jesus, a resposta de Deus para o fracasso da humanidade, a resposta de Deus para a queda da humanidade, a resposta de Deus para o pecado da humanidade. Então ele envia Jesus, Deus ele entra no nosso tempo, né? A eternidade entra no nosso tempo, Deus encarnado, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele entra na nossa realidade, ele entra na nossa história. Então isso é muito chocante, né? É chocante em todos os aspectos, né? O Deus, né, criador dos céus e da terra, criador do universo, criador da humanidade, criador de todas as coisas, agora ele entra na nossa realidade, né, para nos trazer uma solução, para nos trazer a resposta para o nosso problema, né? Como ele vai tratar isso nos capítulos anteriores, né, que nós temos um problema seríssimo, né? Nós estamos em desespero. Por quê? Porque a nossa situação é uma situação realmente desesperadora. Mas a alternativa chocante é que esse Deus, por amor a nós, entrou na nossa realidade, entrou no nosso mundo, entrou na nossa história para nos resgatar, para nos trazer novamente a vida. Agora não mais da carne, não mais do sangue, mas agora através da água e do Espírito, através do regenerar do Espírito Santo, através do novo nascimento, nós podemos receber agora uma nova natureza, nos tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, e esta então é a alternativa chocante de Deus para a humanidade. Amém? Que Deus abençoe você.